Olá, bom dia. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Neste domingo, numa aula inaugural, estamos dirigindo esta lição. Normalmente fazemos assim, damos a aula inaugural na abertura de cada trimestre para darmos uma visão geral e uma visão primeira da temática que vai ser abordada em nossas lições, tanto aqui neste espaço como também presencialmente em nossa Escola Bíblica Dominical. Também atuo sempre como professor dos novos cristãos, dos novos crentes, dos novos decididos. Então, participamos sempre das lições e sempre da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, vamos tratar sobre as adversidades e como enfrentar essas adversidades, como enfrentar os momentos difíceis de nossa vida. E, para tanto, nessa série de lições, vamos abordar vidas de alguns personagens que habitam as páginas das Escrituras e trazem lições importantes a respeito do enfrentamento de lutas, de problemas, de situações difíceis, de adversidades que chegam muitas vezes às vidas. Nesta lição, vamos falar sobre Abraão e o título desta lição é Quando na adversidade confiamos em Deus. Quando na adversidade confiamos em Deus. E o texto base se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o 19, e a Bíblia diz assim: Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Sou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. E depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Amém. Esse texto é muito interessante porque ele nasce do contexto de toda uma vida, de toda uma caminhada de Abraão, tendo como base a promessa do Senhor. Abraão tinha recebido da parte do Senhor a promessa de que ele seria pai de uma grande nação.
Havia um problema, no entanto. Sarai, sua esposa, depois chamada Sara, era estéril. A vida já tinha avançado bastante, os dois eram idosos, não tinham, humanamente falando, condições mais de gerar filhos. Mas Deus faz a promessa a Abraão, manda que ele saia da sua terra, da sua casa e vá para a terra que Deus mesmo mostraria. E nesta terra Deus então realizaria esta promessa. O Senhor então vai conduzindo Abraão e Abraão segue as orientações do Senhor. Ele vai pela fé, ele vai conduzido pela certeza de que Deus estava à frente e de que ele podia confiar totalmente no Senhor. Mais tarde, a promessa se cumpre. Sara dá à luz a um menino, o qual é chamado de Isaque, o filho da promessa. Deus estava cumprindo a promessa, tudo parecia estar caminhando na direção apontada pelo Senhor. Mas quando olhamos a vida de Abraão, nós percebemos muitas adversidades. Nesta caminhada foram muitas lutas, foram muitos desencontros, muitos desacertos. Muitas pessoas acreditam que a vida cristã tem apenas momentos gloriosos e bons, mas Abraão nos mostra com clareza diversas situações difíceis, adversidades. E quando chegamos no capítulo 22, nós encontramos talvez a maior de todas. Quando Deus fala com Abraão o seguinte: bem, eu te dei o filho, Isaque, mas agora eu o quero para mim. E eu quero que você vá ao monte e o sacrifique para mim. Que coisa, né? Que proposta, que palavra dura, que momento difícil. Você já se viu tendo de abrir mão daquilo que é mais importante para a sua vida, daquilo que talvez Deus tenha prometido a você durante anos e agora Deus está dizendo: me dê, entregue, sacrifique, coloque nas minhas mãos? E é exatamente desse contexto que tiramos 3 lições fundamentais deste contexto, dessa história. Primeiro é que precisamos reconhecer que, como seres humanos, todos nós enfrentamos adversidades. Abraão enfrentou adversidades, mesmo sendo um servo fiel, obediente, leal ao Senhor. Enfrentou lutas, enfrentou momentos difíceis, enfrentou horas de preocupações intensas e agora esta é uma hora difícil para a vida de Abraão. Ainda assim, Abraão persevera, continua fiel ao Senhor, obedece, caminha na direção que o Senhor está apontando. Você tem feito assim ou você tem se rebelado quando surge a dificuldade, quando surge a luta, quando surge aquele momento difícil? Você tem se rebelado e dito: não, eu não vou obedecer, não, eu não aceito, não quero isso? Devemos entender que Deus está conduzindo a nossa vida mesmo nos momentos com as maiores adversidades, mesmo nas horas mais difíceis. Segundo aspecto que esse texto nos traz, que a lição apresenta para nós: podemos vencer as provações pela obediência incondicional. Podemos vencer as provações pela obediência incondicional. Abraão obedeceu. Deus mandou, ele estava pronto a fazer. Pegou seu filho, pegou alguns servos e foi em direção ao monte com a finalidade de obedecer à ordem do Senhor, sacrificar o seu filho. Ele segue para o monte, ele amarra o seu filho, ele se prepara para realizar o sacrifício, ele cumpre cabalmente aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Muitas vezes nós nos recusamos a obedecer o Senhor, achamos que aquele caminho é difícil demais, esburacado, pedregoso, acidentado, empacamos e falamos: não vamos. Perdemos a oportunidade de ver o agir de Deus naquele caminho, no caminho mais difícil, no momento de maior adversidade. Abraão não, ele obedeceu de forma incondicional, porque sabia que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Terceira lição, o terceiro aspecto da lição: vencemos as adversidades pela fé no Deus da provisão. É interessante quando Abraão chega e sua equipe chegam ali no pé do monte, os seus servos perguntam para ele: bom, vocês vão fazer o quê? Vão adorar e tal? E Abraão então responde, nós vamos subir e depois nós vamos voltar. Abraão sabia que Deus daria uma solução para aquela questão. Por mais difícil que seja a adversidade pela qual você está passando, Deus tem uma resposta. Abraão cria nisso. Nós vamos lá, mas nós vamos voltar. Nós vamos adorar, mas nós retornaremos. Ele sabia que voltaria com o seu filho.
Mais adiante, seu próprio filho pergunta: pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E a palavra de Abraão é: Deus mesmo vai prover o cordeiro. Abraão sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. No momento da maior adversidade, você precisa lembrar: Deus continua no controle. É o Deus que provê. Deus proverá. O que está abalando a sua vida, preocupando o seu coração? Deus proverá. 3 lições ou 3 questões para você pensar e agir. Primeiro, as adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante delas. Como você tem reagido diante das adversidades? Segunda questão, Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos sido de fato obedientes? Você tem obedecido de fato o Senhor? Terceira questão, aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Temos deixado nossas dúvidas e inseguranças de lado e confiado na provisão de Deus? Você tem esperado na mão de Deus? Tem esperado a provisão do Senhor? O que deve ficar no seu coração nessa manhã é: obedeça ao Senhor, caminhe com fé, saiba e lembre sempre, Deus proverá. Que o Senhor Deus abençoe você hoje e ao longo da semana. Amém.